Bem-vindo, bem-vinda à nossa série Vamos Falar de Dinheiro. Para você que já acompanha, já sabe que o livro é o Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro que nós estamos trabalhando aqui. E hoje nós falaremos da segunda parte do terceiro capítulo. Já estamos na nossa 19ª live, que abrange essa temporada e a temporada anterior. Lembrando que a primeira temporada eu não fiz direto por live, ela foi toda feita por meio de stories. Foram 22 stories, tá, da primeira temporada. Então a gente já tem até aqui já praticamente 41 vídeos falando sobre desenvolvimento financeiro, falando sobre mentalidade financeira, produtos financeiros. Bom, dando continuidade ao nosso capítulo aqui, capítulo 3 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, lembrando que na live anterior, eu falei sobre as três primeiras soluções para a falta de dinheiro, né, que o Arcade trouxe nesse capítulo. E hoje nós vamos finalizar as demais soluções. Tá? Apenas para a gente dar uma rememorada, as três primeiras soluções foram: faça seu dinheiro crescer, controle seus gastos e multiplique seus rendimentos. Bom, dando continuidade aqui, a quarta solução que o Arcade encontrou dentro das andanças dele pelo mundo, a forma que ele identificou de criar a sua riqueza, de construir, né, toda a sua riqueza na antiga Babilônia. Continuando, a quarta solução para a falta de dinheiro que ele encontrou foi: proteja seu tesouro contra a perda. Eu acho que interessante porque quando eu entrar na parte de conceito eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui. Mas Arcade ele fala que quando você aprende a lidar com o dinheiro, você se torna uma pessoa um pouco mais prudente. Por quê? Porque quando você parte para fazer os seus investimentos, você não coloca todo o seu capital de uma vez só no investimento. Ao contrário, né? Ele orienta, no caso aqui, os discípulos dele, a investir pequenas somas. Entender sobre aquele investimento, entender o retorno que aquele investimento está dando e só depois ir aumentando gradativamente, tá, os valores investidos. E ele traz aqui um ensinamento muito valioso, tá? Seja para a época da Babilônia, seja para os dias de hoje. Tá? Qual que é esse ensinamento, Marcelo? Tá? É o primeiro princípio, tá, da relação com o dinheiro, que é: você tem que assegurar que o capital investido, ou seja, o dinheiro que você vai investir, o principal desse dinheiro, tá, você tem que protegê-lo. Ou seja, você tem que ter o retorno, pelo menos, do principal que você investiu. Tá? Esse é o primeiro princípio para uma relação saudável com o dinheiro. Uma coisa muito importante que ele coloca aqui também, e vale demais para os dias de hoje, nunca é demais falar, é assim: não queira criar riqueza, tá, da noite para o dia. Não queira criar riquezas rapidamente, que muito provável você vai perder, tá, o seu tesouro. Ele até traz o exemplo também do primeiro investimento que ele fez, onde durante um ano ele guardou lá os 10% todos os meses. No final de um ano ele pegou o dinheiro e deu na mão de uma pessoa que não tinha habilidade para comprar pedras preciosas e acabou comprando vidros coloridos. Então ele traz esse exemplo para o pessoal, para eles entenderem realmente o quão importante é você proteger, tá, o seu dinheiro, proteger o seu investimento. Então a quarta solução para a falta de dinheiro que ele traz aqui, resumindo, é: proteja o seu dinheiro contra as perdas, onde o principal esteja salvo, tá, e tenha um rendimento condizente com aquilo que você espera. E nunca é demais, tá, falar que, em se tratando de dinheiro, busque conselhos das pessoas que conhecem e trabalham com o dinheiro, das pessoas que sabem fazer negócio e sabem obter lucro por meio do dinheiro. Então esta foi a quarta solução. A quinta solução para a falta de dinheiro que o livro traz aqui é: faça do seu lar um investimento lucrativo.
Então, no quinto dia de ensinamentos lá para os aprendizes, a Arcade ele abre, né, com uma pergunta. E ele fala assim: qual homem não se sentiria feliz em poder comer os figos plantados em sua própria terra? Então, ele abre com essa história para mostrar o quê? Para dar a conotação da necessidade que nós temos, sim, de ter um lar estabelecido. Por quê? Porque é por meio disso que a gente consegue ter a nossa segurança, a nossa proteção, o nosso descanso, e por meio de tudo isso que a gente consegue ter a mentalidade, ter nossa cabeça tranquila, o momento de tranquilizá-la, para pensar em soluções criativas daquilo que a gente precisa fazer para quê? Para aumentar a nossa renda. Então, a quinta solução que ele traz aqui é: tenha seu próprio lar. Isso é uma coisa também muito legal, eu vou falar daqui a pouquinho. A sexta solução que o livro apresenta, tá, traz o seguinte tema: assegure uma renda para seu futuro. Isso é fato. Ele abre com uma história dizendo também que a gente sabe que assim, nós temos a gente vai da infância à velhice. Isso é um caminho que todos nós percorreremos, a não ser que haja algum tipo de infortúnio e que a gente acabe prematuramente saindo dessa vida. Mas fora isso, infância até a velhice. E ele fala que o homem é prudente, ele sabe se resguardar, ele sabe construir o seu patrimônio, construir as suas reservas financeiras, de forma que lhe assegure uma velhice tranquila, tanto para a pessoa que está construindo, quanto para a sua família. Esse é um ponto extremamente importante. E o Arcade fala nessa solução que existem formas e formas, várias formas na verdade, de você se assegurar uma tranquilidade para a sua velhice. Tá? Pegando o exemplo que ele traz lá da antiga Babilônia, ele fala que a aquisição de terras, a aquisição de casas, desde que essas terras, essas casas sejam colocadas para render para você, aquisição de negócios, se você tiver habilidade para construir negócios, tá, que rendam também, tragam renda para você sem a sua atuação imediata. Enfim, tem N fatores aqui que a gente pode pensar em construção de renda para o futuro. Ele dá um nome para isso, ele chama isso de prudência. O homem prudente, ele garante uma reserva para o futuro dele, porque a partir do momento que ele faz isso, ele traz tranquilidade para a vida futura dele. Porém, o futuro começa agora. Então, a sexta solução para a falta de dinheiro que o Arcade traz aqui seja previdente quanto às necessidades da sua velhice e quanto à proteção da sua família. Caminhando agora para a sétima solução, ele fala o seguinte: aumente sua capacidade de ganhar dinheiro. Bom, sétimo dia, tá? Todo mundo reunido lá no átrio, aí entra o Arcade lá. Ele entra e fala pro pessoal: gente, agora é o sétimo dia, agora é a sétima solução para a falta de dinheiro que eu vou passar para vocês. Mas eu quero falar mais de vocês do que do dinheiro propriamente dito. O mais importante agora são vocês do que o dinheiro. Porque o que eu vou falar aqui é o que vai proporcionar a todos vocês condição de construir a riqueza e condições de ter as suas bolsas de moedas de ouro cheias. Né? Aí ele começa explicando que certa vez ele estava lá na cidadezinha dele, aí vem um jovem até ele para pedir empréstimo. O Arcade, ele era um emprestador de dinheiro na época. E aí o jovem chega e fala assim: seu Arcade, eu precisaria de um empréstimo. O Arcade fala assim: ok, mas qual a finalidade desse empréstimo, meu jovem? Ah, seu Arcade, é que na verdade eu trabalho, mas o dinheiro que eu ganho, eu não consigo nem fechar as contas do mês, eu não consigo nem pagar as contas do mês. Sempre me falta. O Arcade parou, olhou, sorriu pro jovem e disse: meu jovem, se com o dinheiro que você ganha, você não consegue nem pagar suas contas do mês, como é que você vai pagar o empréstimo que eu te farei? Antes de pegar um empréstimo, você tem que pensar o seguinte: como é que está as suas habilidades, como é que estão as suas habilidades e a sua capacidade
de gerar mais renda. Pense nisso. Pense nisso e volte só depois que você conseguir um aumento. E assim foi. Tá? A Arcade mostrou, por meio disso daqui, que para aumentar a nossa capacidade de fazer dinheiro, a gente precisa, primeiramente, aumentar as nossas habilidades. Ele mesmo fala que quando ele era escriba, quando ele talhava as tabuinhas da lei lá na administração, no começo ele ganhava pouco, porque ele não tinha tanta habilidade. Então ele fez o quê? Ele se aperfeiçoou ao máximo dentro das habilidades que ele precisava ter, do trabalho, do ofício dele, até o ponto que ele se tornou o melhor escriba. Até o ponto que nenhum dos companheiros dele que trabalhavam ali com ele conseguiam talhar tantas tábuas que nem ele talhava, porque ele desenvolveu a técnica dele. E ele fala que a habilidade que a gente tem de desenvolver a nossa técnica, de desenvolver as nossas habilidades, a nossa competência dentro daquilo que a gente exerce, dentro daquilo que a gente faz, e aí, seja o seu ofício, ou no caso a sua profissão, ou seja nos seus negócios. Isso que te habilita e te dá possibilidades de aumentar os seus ganhos. E não simplesmente, no caso do jovem, ele pedia aumento para o patrão, mas não aumentava, não mostrava mais serviço. Então, como ele conseguiria novos aumentos com isso? Bom, a sétima solução aqui, finalizando, ele fala o seguinte: cultive suas próprias habilidades e estude sempre. Para quê? Para você conseguir se desenvolver e desenvolver suas habilidades. Tá? A partir disso, você vai buscando novos aprendizados, construindo novos conhecimentos, e é desta forma que você faz com que a sua riqueza também cresça. Por quê? Você encontra maneiras diferentes de buscar renda. Bom, Marcelo, legal. Qual é o conceito por trás de toda essa história? Bom, nesta segunda parte do capítulo 3, o conceito é bem simples. Tá? Dessas 4 lições que ele trouxe, de um total de 7, que a gente finalizou aqui, dinheiro, né, a gente nunca pode apostar com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é precioso, só a gente mesmo sabe a dificuldade que é para poder ganhá-lo. Então, assim, nunca aposte com o seu dinheiro. Tá? Sempre corra riscos calculados, tá? Desde que você queira correr riscos com o seu dinheiro. Quando ele fala do tenha seu lar, nada mais é do que, você precisa ter um lugar que te acolha realmente, para que você se sinta seguro, para que você descanse e para que você possa desenvolver a sua criatividade. Tá? No sentido de quê? No sentido de se aperfeiçoar. Tá? No sentido de construir alguma coisa para você. Tá? Seja buscando uma nova habilidade, uma nova competência na sua profissão, seja buscando uma nova profissão. Mas a gente precisa ter esse espaço, esse momento nosso. Uma coisa interessante, quando ele fala de render, fazer a previdência para o futuro, é natural, e hoje a gente vive exatamente isso. As pessoas, elas passam a vida toda achando que o futuro não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. De repente elas estão lá com 40, 50 anos nas costas e ainda não tem uma reserva de emergência feita, elas ainda não têm condições de se manter na velhice. Então isso é algo extremamente importante e que a gente precisa realmente pensar. Ou será que você vai esperar o governo, quando se aposentar, vai esperar que o governo pague, tá, o seu estilo de vida? Será que isso vai ser possível? Eu acredito que não. Então comece agora a desenvolver as suas habilidades realmente para pensar no seu futuro, para pensar na sua velhice. E o ponto mais importante do capítulo, da 7ª lição, é exatamente: aprenda sempre sobre dinheiro. E principalmente maneiras de colocar o dinheiro para trabalhar para você. E, de novo, em se tratando de dinheiro, a gente acaba pensando mais nos desejos, mais no consumo, e acaba evitando de realmente criar uma reserva de emergência, ou, como eu gosto de falar, uma reserva de oportunidades para a nossa vida. É isso que nos dá a segurança de falar sim ou não para algumas propostas. Você não pode recusar uma proposta de trabalho se você não tem uma reserva feita. Muitas vezes tem que se submeter a uma coisa que você não quer. Então, a partir do momento que você tem sua reserva feita, você tem a opção de falar não e buscar algo melhor para você. Marcelo, qual a aplicação, qual a aplicabilidade de tudo isso daqui? Bom, teriam várias, mas uma que eu quero deixar para você que está me acompanhando é a seguinte: quando ele fala que você precisa ter um desejo genuíno,
um desejo verdadeiro para construir algo, para buscar algo maior na sua vida, isso nada mais é do que quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta na sua vida, principalmente financeira, com certeza você vai correr atrás da meta e do objetivo de alguém. Isso é fato. Então, para sair desse ciclo vicioso, eu sugiro a você que faça agora um exercício muito simples. Tá? A gente já vai entrar já no terceiro mês do ano, ou seja, já, daqui a pouco o semestre já acabou. Mas a gente tem um tempinho para chegar até lá. Então, defina agora quanto que você vai ter de dinheiro guardado para você, seu, tá? Até o final desse semestre. Você tem 4 meses para correr atrás disso daqui. Defina quanto. A partir do momento que você conseguiu, estou falando 4 meses por quê? Porque vai passar rápido, você não vai nem perceber. E na hora que você chegar no final do semestre e realmente alcançar aquilo que você definiu, vai ser uma vitória muito grande para você. Aí você pode definir o segundo semestre. Alcançando, aí você pode definir o ano seguinte. Então são pequenas conquistas, pequenas metas e objetivos que a gente traça para a gente mesmo, que nos habilitam a construir as coisas que a gente precisa construir na nossa vida, seja em qual pilar for. Mas lógico, e como aqui a gente está falando da série Vamos Falar de Dinheiro, eu sempre trago isso daqui voltado no âmbito financeiro. Bom, este foi o final do terceiro capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu espero que você que assistiu ao vivo tenha gostado. Vamos ver o pessoal que entrou aqui. A Mandinelli entrou, gratidão Mandinelli, Lilian Nogueira entrou, a Saga Catherine entrou, DPL entrou. Para todos vocês que entraram ao vivo, a minha gratidão por acompanhar. Espero realmente que algumas dessas soluções que eu apresentei realmente sejam efetivas e possam ser aplicadas por vocês. Para você que não conseguiu assistir ao vivo, não tem problema. A live ela fica disponível no ar durante 24 horas. Então, para você que vai assistir isso daqui na reprise, também espero que traga algo importante para você. E tendo alguma dúvida, tá? Mande uma sugestão, mande um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder a você. Então, eu vejo você amanhã, e amanhã nós falaremos do capítulo Encontrando a Deusa da Boa Sorte. Então, até amanhã.